Juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timão, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Te damos graças, ó Pai, por mais esse texto maravilhoso da tua palavra, que nos ensina, nos estimula e nos faz levar avante a missão que o Senhor nos tem concedido para cumprir. Nós te oramos, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, não quero falar do texto como um todo, mesmo porque é um texto conhecidíssimo. Tantas vezes ouvimos pregações e lemos mensagens a respeito desse texto, que é riquíssimo, como é riquíssima toda a palavra de Deus. Ela é uma fonte inesgotável. É uma mina que quanto mais cavamos, mais tesouros nós tiramos dessa mina. A palavra de Deus é inesgotável. Tá? Portanto, nunca menospreze um texto lido tão conhecido como esse. Mas eu quero falar hoje, conforme está no nosso boletim, o tema da mensagem de hoje é nós estarmos reanimados no Senhor. Quantas vezes nós temos que cumprir uma tarefa, temos uma missão que nos é dada, ou na vida secular, no nosso trabalho, ou mesmo na igreja, uma missão que o pastor outorga a nós, e muitas vezes no desenvolver da nossa tarefa, muitas vezes encontramos circunstâncias que nos fazem desanimar. Já aconteceu isso com os irmãos, com as irmãs alguma vez? Creio que sim. Não quero mais saber disso. Acabou. É o fim. Vou partir para outra. Isso muitas vezes aconteceu comigo. Inclusive dentro da igreja. Qual Jeremias? Não vou mais falar nesse nome. Parece que nada dá certo. Parece que Deus não está me ouvindo. Parece que tudo que eu faço dá errado. Mas também qual Jeremias? Que sentiu um fogo arder dentro de si, uma chama a envolver-se dentro de si. Nós também dizemos: eu fui precipitado nessa minha atitude. E nos lembramos que diz Paulo: ai de mim se não pregar esse evangelho. As pessoas estão carentes, irmãos, o mundo está carente. Aqui temos pessoas ao nosso lado carentes de ouvir o evangelho. E eles vão ouvir de quem, irmãos? Eles têm que ouvir de nós. Eles têm que ouvir da igreja. Eles têm que ouvir daqueles que Deus confiou a sua mensagem. Por isso que Paulo sentia-se responsável. Quantas vezes ele pensou em desistir, em desanimar. Mas ele via a necessidade, a carência. Como Jesus, certa ocasião, viu as multidões e compadeceu-se delas, como diz o texto sagrado, porque eram como que ovelhas sem pastor. Elas estavam indo em rumo ao precipício. E Jesus compadeceu-se delas. Paulo também se compadecia. E por isso ele dizia: ai de mim, se não pregar este evangelho. Nós lemos no início, depois voltamos a esse texto, porque o que eu quero me referir é quando, no versículo 29, os discípulos, quando o Senhor Jesus chamai-o,
Eles foram lá e disseram para ele, tem bom ânimo, levanta-te. Ele, Jesus te chama. Que coisa mais gloriosa, meus irmãos, sermos chamados por Jesus. Você não fica feliz quando no seu trabalho, o seu patrão o chama, ou a chama para dar um elogio, para dizer que você vai receber um aumento de salário? Você não fica feliz? Você não fica feliz por ser alguém que o chefe possa confiar? Você não fica feliz? Agora, imagine ser chamado por Jesus. E todos nós somos chamados para essa missão. Humanamente impossível, missão impossível. Mas Jesus prometeu estar conosco. Nós somos vitoriosos nele. É que nós vamos meditar agora no texto, depois voltamos a esse texto, mas no texto que nós lemos com a abertura desse culto, quando Paulo fala aos Coríntios, que graças a Deus, ele nos leva em triunfo. Logicamente, já falamos isso aqui algumas vezes, o pastor já falou, alguns pastores já passaram a falar, são textos conhecidíssimos, mas de vez em quando nós temos que renovar a mente da igreja. Deus nos leva em triunfo, meus irmãos. O que é triunfo? Triunfo é quando o exército vem vitorioso de uma batalha. E ele é recepcionado pelo povo com festividades inexpressivas. Ou seja, o povo faz o máximo possível para receber o exército vitorioso. E a Síria, Babilônia, o Egito, tantos impérios de antigamente, eles faziam questão de menosprezar o povo conquistado. E traziam a cabresto os líderes, tanto os reis, os líderes seculares, como os religiosos, como os sacerdotes do povo vencido. Eles vinham à frente, manietados, com canga nas costas, com anzóis no nariz, eram trazidos humilhados. Mas o exército vinha em triunfo. E Paulo está agora dizendo que nós somos um exército conquistado por Cristo. E ele está nos levando em triunfo para nos apresentar a Deus. E ele diz, graças a Deus que nós fomos conquistados por Cristo. E é Deus que está nos levando em Cristo. E é sempre, diz o texto sagrado, sempre, irmãos, em todo e qualquer momento, nós já somos vencedores, porque a nossa vitória foi dada na cruz do Calvário. Ele nos conduz em triunfo. E através de nós, diz o texto sagrado, ele manifesta em todo lugar a fragrância, ou seja, o perfume do seu conhecimento, da sua presença, da sua graça, da sua misericórdia. Em todo momento, irmãos, onde quer que nós estejamos, não se sinta derrotado, ainda que alguém te despreze por ser cristão, por ser crente, você está sendo um bom perfume. Nós temos experiência, para citar aqui, vários casos, meus irmãos, que fomos menosprezados algumas vezes, mas no final, aquelas pessoas se curvaram diante de Cristo e se tornaram cristãs. Podia citar exemplo de alguém que não deu importância no início, e hoje é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Que alegria, meus irmãos. Isso é triunfo. É Deus que nos leva em triunfo, meus irmãos. Mas nós podemos notar muitas coisas que nos impedem de triunfar. Eu escolhi 4 delas. Uma delas que nos impede de nós triunfarmos é quando nós pensamos que para adquirir a vitória final nós precisamos de algumas coisas. Então nós dizemos muitas vezes, se eu tivesse. Se eu tivesse um carro, eu iria mais longe pregar o Evangelho. Eu iria lá no cimo daquele monte. Se eu tivesse uma casa mais adequada, mais aconchegante, eu abriria as portas para a pregação do Evangelho. Mas a minha casa é muito humilde. Se eu tivesse mais estudo.
Ah, não vê o pastor fulano de tal, PhD, e nós ficamos com ciúme, porque teve oportunidade que nós não tivemos. Mas o Senhor nos dá sabedoria, tanto a Ele quanto a nós, irmãos. Ah, se eu fosse mais inteligente. Então se eu tivesse mais sabedoria, tivesse um carro, tivesse uma casa, tivesse estudo, tivesse inteligência, isso nos impede muitas vezes de triunfarmos. E vem o desânimo. Então muitas vezes nós dizemos, não vou mais falar no nome dele. Vou viver só o Evangelho. Mas é impossível viver o Evangelho sem falar, irmãos. É impossível viver o Evangelho sem demonstrar através das nossas obras, das nossas atitudes. Porque quando nós nos convertemos, ou quando o Senhor nos converteu a Ele, melhor dizendo, o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos moldou a imagem de Cristo. E nós passamos a viver como Cristo, como Paulo disse, não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. É impossível esconder. Foi o que aconteceu quando Pedro estava sendo acusado. Cristo está diante dele, já humilhado, massacrado pelo ser humano. E Pedro está negando Jesus, como muitas vezes eu tenho negado o Senhor, mas não vão tirar pedra em Pedro, porque, desculpe a redundância, mas nós procedemos muitas vezes como ele. E dizemos, não conheço esse homem. Mas alguém diz, até o teu modo de falar é igual ao dele. A nossa maneira de falar muda, irmãos. A nossa maneira de proceder. Já não serve para você, bem que eu vi que você era uma pessoa diferente. Eu notei que tinha alguma diferença em você. Quando descobre que nós somos cristãos, somos crentes, somos testemunhas, somos o bom perfume de Cristo. Segundo, se eu fosse bonito, se eu fosse uma pessoa bem apresentável, fisicamente falando, se eu fosse mais alto, se eu fosse mais eloquente, se eu fosse. Isso muitas vezes, meus irmãos, impede de nós triunfarmos e vem o desânimo. Se eu estivesse lá na Europa, se eu estivesse nos Estados Unidos, eu saberia falar inglês perfeitamente. Se eu estivesse lá, eu seria um crente melhor. Ou então, se eu fizesse. Se eu fizesse o que o pastor pediu que eu deveria ter feito. Se eu fizesse o que a Bíblia diz para eu fazer. Meus amados, o que ficou para trás ficou, não adianta. Eu aprendi uma coisa, só tem 2 dias, pastor, na nossa vida que nós não podemos fazer nada. É o ontem e o amanhã. O amanhã pertence a Deus. Quem pode levantar a mão aqui e garantir com certeza que vai estar vivo amanhã? Quem ousa fazer isso? E o ontem já passou, é impossível. Tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer ontem, será impossível refazer ou recuperar o que foi deixado de ser feito. Não esqueça. É isso que Paulo está dizendo em Filipenses capítulo 3. Olha, deixando as coisas que para trás ficam, eu olho para as que diante de mim estão e prossigo para o alvo. Ele tinha um alvo a alcançar, um objetivo a alcançar. Mas parece que ele esquecia o que ficou para trás. Esqueça o que ficou para trás. Ainda que seja o pior pecado que você tenha cometido, Deus não quer que você sinta remorso, Deus quer que você sinta arrependimento.
O remorso levou Judas a se enforcar. O arrependimento levou Pedro a chorar amargamente quando o galo cantou, depois de ter negado 3 vezes a Jesus, conforme o Senhor havia profetizado para ele. E tornou-se o grande Pedro que nós conhecemos. Os irmãos acham que Deus lembra do passado de Pedro? Não lembra. Ele diz, dos vossos pecados eu não lembrarei, jogarei no fundo do mar, do oceano. Deus esquece, irmãos. Ele tem o poder para isso, por isso ele é Deus. Eu não esqueço, infelizmente, de algum mal que alguém me faz. Porque eu sou miserável, pobre, cego, não sou miserável, pecador. Mas Deus esquece. Então esqueça o que passou, olhe para frente. Seja um bom crente, seja um crente útil ao ministério do seu pastor, das autoridades da igreja. Se é que você não foi até hoje. No exemplo que nós temos aqui no boletim, são vários exemplos que nós temos aqui. Os irmãos vão ter oportunidade de ler em casa. Eu coloquei quase toda a mensagem no boletim. Vou procurar escrever menos da próxima vez. Mas eu pensei que se cortasse alguma parte ia ficar truncada a mensagem. Mas eu vou pegar um exemplo fora que está no boletim, eu vou pegar Moisés, para poder incluir outro exemplo aqui, além do que eu incluí Davi. Quando Davi, depois de estar sendo perseguido por Saul, depois de grandes batalhas contra os amalequitas, ele chega na sua cidade, Ziglag, e ela está completamente destruída, suas mulheres foram levadas cativos, seus filhos. Imagina a situação de um homem que havia sido ungido para ser o futuro rei de Israel. Ele sentiu-se completamente desanimado, desesperado talvez. E talvez ele tenha dito, irmão Jefferson, acabou, tudo perdido. Deus esqueceu-se de mim. Imagina a situação, nós falando assim é fácil, mas imagina uma cidade destruída, a sua família destruída. Mas diz o texto sagrado, e grave isso, meu irmão, minha irmã. Davi, porém, reanimou-se no Senhor, seu Deus. Aleluia. Em Deus, pastor, nós podemos reanimar. É isso que me faz reanimar tantas vezes quando eu penso chutar o balde, como se diz na gíria. Vou largar tudo de mão. Vou mudar de cidade. Como se o pecado saísse dentro de mim, como se o desânimo saísse dentro de mim. Como se o meu eu saísse dentro de mim, agindo dessa forma. Isso tudo, meus irmãos, é a gente se curvando aos pés da cruz. E dizer, Senhor, me perdoa. Eu reconheço que sou miserável, pobre, cego e nu. E que careço da tua misericórdia, Senhor. Foi o que Davi fez. Não, eu sou ungido para ser o rei de Israel. Não vou admitir essa derrota. Orou ao Senhor, seu Deus, clamou, consultou a Deus e foi em busca da vitória. E com 600 homens, deixou 200 para trás ainda, e foi só com 400. E voltou vitorioso. Por quê? Reanimou-se no Senhor, seu Deus. E o Deus de Davi é o mesmo Deus. É o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Samuel, o Deus de Elias, o Deus de Eliseu, o Deus de Paulo, o Deus de Pedro, o Deus de Mateus, o Deus do pastor Carlos, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus. E é nele que nós temos que nos reanimarmos. Pegando o exemplo de Moisés, poderia estar algumas outras ideias, mas 4 coisas impediam Moisés de triunfar. Nós não vamos ler os textos por falta de tempo, mas depois eu posso passar para os irmãos, a quem interessar possa. Ele disse, eu não gosto da pessoa que sou. Quando o Senhor diz, vai, eu te escolhi, olha que missão gloriosa, irmãos, para libertar o meu povo da escravidão do Egito. Aí ele olhou para cima, quem sou eu?
um simples pastor de ovelhas, estou há 40 anos fora do Egito, nem sei falar mais direito, não sei falar de maneira intelectual para que o faraó me ouça. Eu agora sou um grosso lá da fronteira, um grosso lá do interior. Eu falo, nós vai, nós foi, nós subimos para cima, descemos para baixo, eu não sei mais falar. Quem sou eu? Ele se menosprezou. Isso está em Êxodo capítulo 3, versículo 11. Muitas vezes não aconteceu isso com você? Vai e fala ao governador do estado. Ah, não. Tem que ser o pastor. Por que eu, Senhor? Ah, não, eu sou muito velho. Deus chamou Abraão com 75, chamou Moisés aos 80. Ah, não, eu sou muito jovem. O governador não vai me ouvir. Deus chamou Samuel quando era uma criança. Ele disse, não diga que és uma criança. Eu uso quem eu quiser. Deus chamou Davi, que era um adolescente. Deus chama, meus irmãos, quem ele quiser, a hora que ele quiser. Porque quando ele chama, ele não só envia, ele capacita. Que maravilha, sabemos disso. Abra a boca que eu te encherei. O Senhor falou para Jeremias, as minhas palavras serão como fogo na tua boca. Eu estava lendo isso de manhã hoje, irmãos. Jeremias capítulo 5, verso 14. As minhas palavras serão fogo na tua boca. Moisés disse, meus irmãos não gostam de mim, eles não vão me aceitar. Êxodo capítulo 13, versos 13 e 14. Eles não vão me ouvir. A igreja não me ouve, os irmãos não gostam de mim. Vou largar tudo. E nós nos esquecemos que acima de toda e qualquer circunstância, irmãos, Jesus prometeu estar conosco todos os dias de nossas vidas, em toda e qualquer circunstância. Moisés disse, Senhor, eu não tenho aparência nenhuma mais, estou com as mãos calejadas, barbudo. Isso era bonito, tinha roupas esplendorosas, tinha posição social. Não tem mais aparência. Capítulo 4 de Êxodo, verso 1. Manda outro, Senhor. A quarta ele disse, há outros melhores que eu. Tem uns que já estão formados, já são PhD, já são doutores. Eu nem faculdade terminei. Ninguém sabe quem eu sou. Eu estou orando muito, meus irmãos. Eu fui convidado para pregar numa igreja lá em Minas Gerais. Eu orei, Senhor, eu não quero ir lá para aparecer. Eu não quero ir lá para dizer assim, valeu a pena ter convidado esse irmão para vir aqui. Estou preparando para ir lá para levar a palavra do Senhor para aquela igreja. Uma palavra que ela precisa ouvir. Já tenho a ideia. Vamos ver se o Senhor confirma esse propósito. Que nossa primeira preocupação quando somos convidados a pregar é querer agradar o público. E, será que isso acontece comigo, pastor? E esse é um dos nossos erros. Vou contar só uma ilustração aqui real. Vou contar como ilustração um exemplo real. O reverendo Ronaldo Lidório, conhecidíssimo no meio presbiteriano, um dos maiores missionários que nós temos. E eu tive a honra de conviver com ele praticamente uma semana, numa conferência missionária em 1996. Quando ele estava lá no mais profundo da África, em meio aos concombos, uma tribo africana. E esse homem conviveu lá e contou testemunhos maravilhosos de conversões, de curas miraculosas que o Senhor realizou através dele, da sua esposa.
E ele só saiu de lá depois que traduziu toda a Bíblia para aquilo que ele disse que nem era idioma, é um balbuciar de sons. E ele traduziu a Bíblia para o idioma dos concombros, ou dialeto, sei lá como dizer. Depois saiu de lá porque ele muitas vezes pegou malária, e a esposa também, então ele vem de volta ao Brasil e, se não me engano, agora está em meio aos índios, meio às tribos dos índios. Mas ele conta que quando foi designado pelo Supremo Concílio para ser um missionário em meio aos índios, ele diz que, em determinada ocasião, se preparou, meditou, comprou todos os apetrechos necessários, inclusive roupa, aquela roupa camuflada para andar na selva, comprou uma boa faca, comprou botas, luvas, capacetes, cintos, contratou os guias necessários para andar em meio à selva e foi em direção a determinada tribo escolhida para fazer o primeiro contato. Quanto o reverendo Lidório, que caminharam muitos dias, andaram muitos dias de barco. E quando já estavam cansados, extenuados, a determinado momento, o guia disse: "Nós estamos chegando próximo da tribo." E eles foram, então, se aproximando cautelosamente, vagarosamente. E quando chegaram no alto, se deitaram e lá embaixo ficaram observando as ocas, as casas dos índios. E notaram que elas estavam enfeitadas com bandeiras e que o povo corria para um lado para o outro, as crianças brincavam e o povo estava muito alegre. Eles notaram isso. Notaram que havia uma festa naquele lugar e foram se aproximando. E à medida que eles se aproximavam, ele ficou extasiado. Ele achou que ele não estivesse ali, porque ele começou a ouvir: "Glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus." Como? Para encurtar a história, irmãos, ao se aproximar da tribo, ficaram sabendo que toda a tribo estava convertida e havia uma grande festa, porque haveria um culto naquele dia, e convidaram outras tribos já convertidas para assistir ao culto. E ele perguntou: "Mas quem foi que trouxe a palavra para vocês? Quem converteu vocês? Através de quem vocês receberam o evangelho?" E os índios falaram: "Foi o irmão João." "Irmão João, mas que irmão é esse?" Aí mora ali, apontaram uma casinha lá de barro, lá com palha, pau a pique, como se diz. Bateu na porta do irmão João. O irmão João abriu, um pretinho, baixinho, desdentado, perguntou quem era, e ele disse: "Eu sou o missionário Ronaldo Lidório, da igreja presbiteriana." Disse que o homem saiu correndo e chamou: mulher, corre aqui, um missionário de verdade." E ele disse que se desmontou, um missionário de verdade. Irmão, não pergunta. Irmã, não pergunte quem sou eu. Você é servo de Deus, lavado e remido no sangue do Cordeiro. E foi a você e foi a mim que ele escolheu para levarmos essa mensagem, independente de cultura, posição social. E é a nós que ele confia essa missão. Eu lembro mesmo, na Guerra dos 6 Dias, e uma das coisas que eu faço, desde que eu me conversei, é estudar a história de Israel. Tem vários livros, muitos textos sobre a história de Israel, porque eu costumo dizer que Israel é o audiovisual do cumprimento das profecias de Deus. Quer conhecer as profecias sendo cumpridas hoje? Conheça a história de Israel. Então, meus irmãos, eram 6 milhões de judeus contra 100 milhões da Liga Árabe. E eu li que o comandante do exército de Israel emitiu uma mensagem de alento para as suas tropas e disse uma frase que eu jamais esqueço e aplico isso, meus irmãos, na minha vida como cristão. Ele disse: "Pastor, se nós perdermos essa batalha, não temos para onde voltar." Os irmãos entenderam? Era vencer ou vencer. Se eles perdessem, meus irmãos, o território de Israel não existiria hoje.
Então nós não podemos perder, porque se nós perdermos, não temos para onde voltar. Aí nos faz lembrar, os discípulos dizendo, para quem iremos nós, Senhor? Para quem você vai? Para voltar para o mundo? Para as cebolas do Egito? Para essa podridão que estamos vivendo? Para a morte, porque Jesus disse que essa vida é a morte. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, não morrerá eternamente, pelo contrário, passou da morte. Chamou esse mundo de morte, irmãos, para a vida. Tem gente que quer viver aqui 100, 200 anos, que é enraizado nesse mundo. Se perdemos essa batalha, nós não temos para onde voltar. O cego que nós lemos aqui no texto, que encabeça o título da mensagem de hoje, humanamente falando, ele estava perdido. Ele foi uma pessoa que viu, porque diz aqui que eu torne a ver, só pode tornar a ver quem já viu antes. Ele tinha visto o rosto da sua esposa, antes namorada, noiva, casou, viu o rosto dos seus filhos, dos seus amigos, contemplou as flores, os pássaros, de repente ficou na escuridão. Não diz o texto por que ele ficou cego. Mas imagina o desespero de uma pessoa que acontece isso com ela. Mas ele tinha ouvido falar que Jesus, o Nazareno, havia dado vista ao cego de nascença. E quando ele soube que era Jesus que estava passando, ele não perdeu tempo, renovou as suas esperanças no Senhor e disse, Jesus, filho de Davi, ele conhecia as Escrituras, tende misericórdia de mim. E aqueles, nós vamos falar depois sobre um tema muito importante hoje, aqueles que desanimam a gente na igreja, aqueles que desanimam a gente quando a gente menos espera. Os próprios discípulos diziam, cala-te, cala-te, não incomode o mestre. E ele gritava cada vez mais alto, não, é a minha última oportunidade, eu não posso perder essa oportunidade. Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E quando Jesus repreendeu seus discípulos, chamai-o, eles correram lá e disseram, levanta-te, tem bom ânimo, levanta-te. Ele te chama, Jesus te chama. Que maravilha. Nesta manhã o Senhor está nos chamando para nós darmos as mãos ao pastor da igreja. Eu quero pregar quero pregar aqui aquele texto que Paulo fala, pedindo que tragam Marcos, depois de eles terem brigado um tempo atrás. E ele diz assim, traga-me Marcos, ele me é útil ao ministério. Útil ao ministério. Você é útil ao ministério, seu pastor? Irmão? Seu pastor pode contar com você? Seu pastor pode dizer assim, fulano, ele me é útil ao meu ministério. Ah, aquela irmã eu posso contar, ela me é útil ao ministério. Tem de bom ânimo. Jesus te chama para ser útil ao ministério do seu pastor também. Ser útil a essa igreja. Quero encerrar contando outra ilustração. Diz que quando Jesus chegou ao céu, depois de cumprir o seu ministério na terra, que coisa maravilhosa. Fecha os olhos um dia assim, deita e começa a pensar como foi a recepção de Jesus no céu quando ele voltou. Deve ter sido algo maravilhoso, né? Esplendoroso, indizível. Mas conta a ilustração que Jesus estava então andando lá pelos jardins, pela Nova Jerusalém, estava andando lá pelos céus e conversando com os anjos. E os anjos então perguntaram tudo, como que foi a sua trajetória para essa terra. E Jesus contou tudo. Inclusive da formação da igreja, da formação dos discípulos. E eles disseram, então, quem que o senhor deixou lá confiando essa sua obra tão importante, tão necessária, que tinha que ser assim? Ele teria que nascer, tornar-se homem, se tornar carne, viver entre nós,
morrer por nós e ressuscitar e voltar para a sua glória. Como? E o Senhor Jesus disse, eu confiei a um pequeno grupo lá na terra. Esse cara, mas um pequeno grupo? Por que não um exército, né? Poderoso? Pequeno grupo. E um anjo disse assim, Senhor, mas se eles falharem, então está tudo perdido. Aí o Senhor disse, eles não falharão. Que maravilha. Quando eu li isso, eu fechei o livro, glorifiquei a Deus. Meu Deus, o Senhor está dizendo, o Francisco não vai falhar. Coloque o seu nome. Eles não falharão. A minha igreja não falhará. Aí eu, por minha conta, completei a história. Um outro anjo perguntou, mas como o Senhor tem tanta certeza que eles não falharão? Eles não falharão porque eu estou com eles todos os dias de suas vidas, até a consumação dos séculos. Amém, irmãos? Vamos colocar em pé, vamos orar.